anedota, no sentido de um caso ou 2 casos. Existem revisões de literatura com muitos casos no mundo inteiro trabalhando com essas questões. Você lembra do cantor Antônio Marcos? Né? Ele ficou numa experiência dessa, considerado... Ele não foi exatamente uma experiência de quase morte, porque não foi dado como clinicamente morto, que é o que acontece nesses casos, né? Mas ele estava numa situação de coma profundo, ele ficou tipo uma semana assim, mas consciente fora do corpo. E quando ele voltou, ele narrou tudo o que aconteceu no hospital, a namorada dele que veio olhar para ele ali em coma, o que ela dizia e tudo. Depois, mais tarde, ele aí entrou em outro coma e faleceu mesmo. Mas ele passou por isso mesmo. Existem experiências de quase morte, narradas na literatura, que as pessoas falam... Porque, por exemplo, você está numa sala de cirurgia, você tem uma espécie de quase morte, e que você vê que entrou, que alguém falou alguma coisa, que um médico soltou uma piadinha ou qualquer coisa, eles argumentam, em geral, que isso aí a pessoa ouve de uma maneira inconsciente, né? Que o último sentido, digamos, a apagar, e que ele fica ainda subjacente, etc., é a audição. Então você poderia ter escutado mesmo estando em coma, mesmo estando numa situação assim. Mas existem experiências bastante impressionantes de pessoas que deram entrada em um hospital, isso aconteceu nos Estados Unidos, deram entrada em um hospital, tiveram essa experiência de quase morte, foram dadas como clinicamente mortas, e descreveram coisas que estavam acontecendo em outra ala do hospital, né? No caso, um tênis que estava na beira de uma janela, aquelas janelas fechadas o tempo todo dos hospitais, né? E que ninguém sabia que aquele tênis estava lá. A pessoa descreveu que havia esse tênis lá no 4º andar, as pessoas para ver tiveram que olhar, colocar o rosto junto ao ouvido, levantar o vidro, e ela descreveu o tênis, falou de um furo que tinha no tênis na altura de um determinado dedo, ela deu esse detalhe, que você só poderia ver isso se você estivesse flutuando do lado de fora do prédio, no 4º andar, né? Então isso aí já é um indício, me parece bastante forte. Agora, eu não penso que a experiência de quase morte comprove a vida após a morte, né? Porque você pode sair do corpo, nem a experiência fora do corpo, você pode sair do corpo, você pode fazer todas essas travessuras astrais com alguma coisa, uma massa psíquica criada pelo cérebro, né? Porque como é que isso vai comprovar que você é imortal? Eu acho que a coisa, por exemplo, quem sai do corpo, passa por uma experiência fora do corpo, normalmente ela tem aquela convicção da imortalidade, mas é uma coisa em bloco, é uma coisa sem explicação, não é uma comprovação, não é por um lado racional. Porque se você for pelo lado puramente racional, a mente pode produzir, de repente, alguma substância sutil, que nós não conhecemos ainda, não conseguimos medir, que é a mente, e essa mente se manifestar numa cópia do corpo e tal. Quando a pessoa morre, aquilo deixa de... É como um holograma que deixa de se manifestar. Agora, quanto a essa pergunta aqui, eu acho que é muito complicada essa postura que vocês estão colocando aí, né? Primeiro, né? Porque eu acho que um alimenta o outro, acho que a relação entre os dois é dialética, né? A mente e o corpo. Os espiritualistas dizem que o corpo é criado pela alma, né? Que existe até experiências interessantes, que as pessoas previram certos defeitos em ovos de rã e tal, pela aura, umas coisas curiosas. Então pode ser que o corpo seja feito pela alma, mas ao mesmo tempo, na minha leitura e a minha experiência me indica isso, a alma ela é construída também pelo corpo. A sua vida física vai definindo a sua pessoa. Esse é um postulado da antropologia que eu acho perfeitamente correto. E ou seja, a alma ela pode construir o corpo, mas ela é também construída pelo próprio corpo. Eu acho que assim, a alma ser construída, eu acho que não, no sentido de que a alma necessariamente todas as experiências que lesam o corpo repercutem, digamos assim, no espírito, ou na alma, ou na consciência. Quer dizer, o fato do corpo ter lesões ou passar por experiências necessariamente não cria ou não resulta na influência na alma. Quer dizer, a alma recebe esse impacto, porque quem sente, quem pensa teoricamente do ponto de vista da teoria espiritualista é a alma. O corpo é um instrumento que a alma usa, é como se fosse uma camisa. Quer dizer, na verdade, se você rasgou a camisa, tudo bem, eu sei que rasgou a camisa, mas não é a camisa que está me dando a sensação de que está rasgada ou que o frio está entrando, né, no meu corpo, por exemplo.
Então, essa é a sensação. E outra coisa interessante nessa discussão de mente e cérebro é que, assim, as pessoas procuram uma prova cabal, definitiva, de que vai agora provar o espírito. Não existe, como também não existe nenhuma prova cabal de que vai ter Deus ou que a matéria é quem está regindo as coisas. Existem uma somatória de evidências ou de fenômenos que facilitam o entendimento dessa hipótese de trabalho. Então, por exemplo, além da questão da experiência quase-morte, nós temos fenômenos propriamente ditos mediúnicos. Quer dizer, se a experiência, se a mente é extrafísica, e se eu digo, olha, existem evidências de que a sua personalidade leda está aqui do lado de fora, digamos assim, já morreu, né? Então, quer dizer, não é o corpo. E você dá evidências de que só Leda sabia determinadas informações, ou só Leda sabia construir isso, eu estou dizendo que, olha, então existe alguma informação aqui que não é física, que essa informação é extrafísica. Então, essa é uma das outras mecanismos de trabalho. E a mediunidade ela é muito cheia e muito rica, porque existe, por exemplo, habilidades de comunicação, psicografia é uma delas e é uma das mais interessantes, a psicopictografia, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um médium muito famoso de pintura mediúnica, ou seja, é uma pessoa que teoricamente recebe o espírito, né, de um pintor e ele pinta com habilidades que ele teoricamente não teria. Quer dizer, como é que ele consegue desenvolver uma pintura, pintar um Picasso ou um Renoir em 5 ou 10 minutos, que é o Florencio Anton, né? Então, como é que essa habilidade que ele não desenvolveu, ele consegue expressar? Uma das teorias é a questão mediúnica, que teoricamente poderia explicar esse fenômeno, né? Mas, em Leda, o curioso aqui nessa mesa, né,